Boa tarde, meus queridos alunos. Estamos de volta com mais uma aula de língua portuguesa. Então, dessa vez, a gente vai continuar os gêneros textuais, só que agora a gente vai ver o gênero resenha. Okay? Em seguida, nas próximas aulas, veremos biografia, reportagem, relatório, mas agora vamos ver um pouco sobre esse gênero textual aqui, chamado resenha. Nós já ouvimos muitas vezes essa palavra resenha, né? Os jovens usam muito isso aí, dizendo, mas que resenha! Mas será que é a mesma coisa? Vamos ver hoje. Então não se esqueçam sempre de colocar esse cabeçalho aqui no seu caderno, tá? Juntamente com o seu nome. Beleza? Hoje, 27 de agosto, aula 85, gêneros textuais, resenha. Beleza, pessoal? Então, ó, já vou começar colocando um exercício aí para vocês. Observe a imagem abaixo. O que você sabe sobre essa personagem? Olha, não é difícil, hein? Essa imagem, muita gente já viu, né? O que você sabe sobre essa personagem? Escreva aí. Não precisa copiar essa imagem. Só essa perguntinha aqui mesmo. Ok? E coloque sua resposta. O que você sabe sobre essa personagem? Você coloca aí. Olha o Homem-Aranha, né? Eu sei que ele, na realidade, é um jovem chamado Peter Parker. Ele sofria bullying na escola, um jovem inteligente. O avô dele... O avô não, o tio. O tio dele morreu. Foi baleado no assalto. Ele vai pegando responsabilidades ao longo do tempo. Ele gosta de uma garota chamada... esqueci o nome dela. Enfim, você vai escrevendo aí o que você sabe sobre essa pessoa. Mary Jane, né? O nome da garota que ele é afim, Mary Jane. Enfim, escreva o que você sabe sobre essa personagem. Segundo, leia este texto que fala sobre um filme protagonizado pela personagem. Ou seja, protagonizado, ou seja, quem é o protagonista, o ator principal, não é? E pela personagem. Que personagem? É essa aqui que a gente viu agora. Essa personagem, ok? Leia este trecho que fala sobre um filme onde o ator principal é esse personagem aqui. Vamos ver? Então é esse aqui. Ó. O tão esperado dia chegou. Homem-Aranha, o longa, que dá vida a um dos mais adorados heróis dos quadrinhos, finalmente chega às telonas brasileiras, prometendo ser um arrasa-quarteirão, como foi nos Estados Unidos. O Homem-Aranha arrebanhou uma verdadeira legião de fãs no mundo todo, de todas as idades e nacionalidades. Isso porque o personagem criado por Stan Lee em 1962 é muito mais humano do que os outros. Muito bem, esse foi o texto que a gente leu que fala sobre esse personagem aqui. Ok? Esse texto que a gente acabou de ler, esse pequeno texto, pode convencer um leitor a ir assistir o filme Homem-Aranha? O que é que você acha? A gente lendo isso daqui, isso aqui pode convencer uma pessoa a ir assistir o filme de Homem-Aranha? Tipo assim, poxa, nossa, que massa, eu vou assistir esse filme, velho. O que é que vocês acham? Sim ou não? Pode convencer? Beleza, aí você coloca aí a sua resposta. Segundo o quesito aqui, coloca a resposta. Você copia, tá? A pergunta. Não precisa copiar esse texto. A pergunta é, esse texto pode convencer o leitor a ver o filme? Aí você vai colocar sim ou não. E depois você vai justificar a sua resposta, se sim ou se não. Por quê? Aí você vai explicar, né? Porque esse texto, ele faz uma apelação, ele chama, ele coloca coisas atraentes sobre a personagem, sobre o filme, sobre como vai ser, de uma coisa interessante, de um personagem que foi criado em 1962, há muito tempo, e diz que ele é o mais humano dentre todos os outros. Então, isso pode convencer,
Talvez você escreva assim. Tá? Eu estou dando uma dica. Tá? Beleza? Então, por quê? Tem que botar por que você deu a sua resposta. Tá? O texto que você leu é uma resenha crítica. Ah, isso é uma resenha, né? Está estudando resenha. Okay? Porque eu pensei que resenha era quando os amigos estavam assim reunidos e um contava uma história para o outro e dizia, que resenha! Não, não é essa resenha aí. Não. Resenha é uma resenha crítica, é esse tipo de texto aqui, ó, que a gente acabou de ler. Isso é uma resenha crítica. Nele estão expressas a opinião. Ah, mais um texto opinativo. A gente já vem estudando textos de opinião já há várias aulas atrás. Tá? Então, esse também. Estão expressas a opinião de críticos sobre uma peça, um livro, um filme ou outras produções culturais. Ok? A resenha. Quem diz o resenhista pode ser um jornalista ou um crítico. Resenhista é aquele que faz a resenha, que escreve o texto chamado resenha. Tá? Ele pode ser um jornalista ou pode ser um crítico. O que diz? O resenhista descreve, analisa e avalia um objeto. Que objeto é esse? Os objetos culturais, né? Pode ser um livro, pode ser um filme, uma música, um programa de TV, entre outras coisas. Okay? Ele vai descrever, ele vai analisar e dar uma avaliação sobre alguma coisa. Como diz, a resenha de um romance, por exemplo, informa os nomes do autor da obra, o autor da obra. Tá? Então, a resenha de um romance vai informar os nomes do autor da obra, da editora e o número de páginas. Em seguida, faz um pequeno resumo da história, sem fornecer ao leitor a resolução do conflito. Por fim, o resenhista analisa e avalia a obra expressando seu ponto de vista. Olha, se ele vai botar o ponto de vista dele, então é uma opinião dele. Por que diz? O resenhista escreve para dar ao leitor as características positivas ou negativas do objeto resenhado, de acordo com a sua avaliação, para levá-lo a ler um livro ou ver um filme, por exemplo, ou ao contrário, para que ele não faça isso. Ok? Então, o resenhista vai escrever, vai dar sua opinião, vai dar as características, seja positivas ou negativas, tá? Para levar o leitor a ler um livro, o leitor da resenha, né? Quem vai ler a resenha, vai se decidir se vai ler um livro, se vai ver um filme, ou se, ao contrário, não vai fazer nada disso. Para quem diz? A resenha se dirige ao público-alvo do objeto resenhado. Porém, ao produzir a resenha de um filme infantil, por exemplo, o resenhista deve se dirigir a interlocutores adultos, pois serão os pais os responsáveis por avaliar o interesse desse filme para seus filhos. Okay? Então, a resenha se dirige ao público-alvo. Por exemplo, a fazer uma resenha sobre esse personagem que a gente viu aí em cima. Então, o público-alvo dele seria quem? As pessoas que gostam de filmes de heróis que vão ao cinema. Esse seria o público-alvo, tá? Ele só está explicando aqui que se a resenha fosse tratar sobre um filme infantil, não se pode escrever, né, para crianças sobre a opinião, não pode se dar opinião a crianças. Vai ter que ser escrito aos responsáveis, que são os pais dele. Agora, mais uma atividade. Você vai elaborar a resenha de um livro que você tenha lido este ano. Ah, professor, mas eu não li nenhum livro. E agora, como é que eu faço? Você vai ler. Você vai pegar um livro e vai ler, pelo menos umas 10 páginas dele, para poder fazer. Existem vários livros aí na internet. O Pequeno Príncipe, só é você digitar aí no Google que aparece o livro. Aí você vai ler, ok? E me informar. Professor, estou lendo um livro aqui, né? Estou na primeira página, amanhã eu vou ler mais uma, depois eu vou ler mais outras. E depois que eu terminar, eu terei condições de fazer a resenha de um livro
que eu já tenha lido este ano. Se já leu, né, algum livro esse ano, ótimo. Então agora é mãos à obra. É só fazer uma resenha desse livro que você leu. Se ainda não leu, vá ler qualquer livro. Para fazer essa atividade tem que fazer a resenha de um livro. E a gente só faz resenha de uma coisa que a gente já viu. E a gente vai fazer uma análise da obra, né? Olha aqui, ó. Tá? A gente vai descrever, vai analisar e vai avaliar uma obra, um objeto, que pode ser um livro, um filme, mas aqui ele pede para fazer a análise de um livro que você já tenha lido esse ano, ok? Antes de escrever, pense no público a quem ela se dirigirá, ok? Pense no público a quem ela se dirigirá. Ela quem? A resenha do livro que você vai fazer. Depois, siga as características do gênero estudadas. As características do gênero resenha. Quais são as características do gênero resenha? A gente viu aqui em cima, vou mostrar de novo. A gente viu, tá? Então tá aqui as características. O texto que você lê é uma resenha crítica. Nele estão expressas opinião. A característica aqui da resenha. Opinião de críticos sobre uma peça, um livro, um filme. Essas são as características. Se você tiver na dúvida, ainda você lê outra vez aqui. Ó. Isso aqui é uma resenha. Olha aqui, isso aqui é um exemplo de resenha. Ok? Então, a atividade diz para, antes de escrever, você pensar no público a quem ela se dirigirá. Depois, siga as características do gênero. Que gênero é esse? Resenha. Primeiro parágrafo. Olha aqui, ele já deu as dicas. Ó. Algumas características. No primeiro parágrafo do seu texto, você vai escrever uma resenha, você vai colocar a descrição do objeto da resenha. Descrever o objeto da resenha. Professor, o que é o objeto da resenha? Olha, o objeto pode ser um filme, pode ser um livro, ok? Você vai descrever o objeto da resenha. Descrever, minha gente, fazer uma descrição e dizer como é, como foi, tá? Por exemplo, você diz à sua mãe que vai no Mirabilândia com os amigos, numa viagem. Quando você volta, sua mãe pergunta, e aí, como foi? Conta. Aí você vai dizer, olha mãe, foi bom, eu andei na montanha-russa, sabe? A montanha-russa, ela tem tantos metros, dá uma emoção assim, quando está descendo, quando está subindo, ela é pintada de verde, fica na área central, ou seja, você está descrevendo a sua mãe como foi. Entendeu o que é descrever? Nós usamos muitos adjetivos quando estamos descrevendo. Beleza? No segundo parágrafo, você vai fazer a apresentação do assunto da resenha. Apresentar o assunto da resenha. Terceiro parágrafo, a sua avaliação sobre o livro. Você dizer, é um livro muito bom porque ele fala sobre isso, ele incentiva isso, ele faz... Enfim, você vai ter que dar a sua avaliação. Ou você vai dizer que não presta. O livro é muito chato porque ele tem umas partes assim muito teóricas que é difícil de entendimento, tá? Então eu não gostei por causa disso. Ele também não tem muita coisa a ensinar. Enfim, você vai dar sua avaliação. Beleza? Então tá aí a atividade, pessoal. Qualquer coisa, falem comigo no privado ou no grupo aí. Estou online para tirar a vossa dúvida. Até a próxima. Bye, bye. Tchau.